Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar um gênero textual até conhecido por vocês, que é a carta. A carta é uma mensagem escrita que permite comunicação entre as pessoas, geralmente distantes. Uma carta é um documento enviado por alguém, que é o remetente, a outra pessoa, que é o destinatário. Aqui eu trago para vocês a frente e a parte de trás do envelope. Na parte da frente de um envelope, é o lado que está sem aba, fica o nome completo do destinatário, quer dizer, para quem a gente vai enviar a carta, o endereço, né, rua, número, o bairro é opcional, cidade, estado e CEP. Essa é a frente da carta. Atrás da carta fica o lado com aba, aquele lado com aba, tá vendo? Ó, é atrás da carta. Ali fica o nome completo do remetente, quem está enviando a carta. Rua, número, o bairro, novamente, né, não é obrigatório, cidade, estado e CEP. A estrutura da carta, o conteúdo, né, o que fica dentro do envelope, que é a carta mesmo, né, é local e data, que tem que ter lá em cima, a saudação, né, você vai saudar a pessoa, aqui tem até um exemplo, querida Glorinha, né, assunto, é o corpo da carta, né, todo o assunto, a despedida, aqui está como exemplo um grande beijo, e a assinatura. A assinatura é de quem escreve, né, gente? Aqui eu estou trazendo para vocês a diferença de uma carta formal e de uma carta informal. A gente já sabe esses nomes porque nós vimos isso em linguagens, né? Em língua portuguesa, a gente viu que nós temos tipos de linguagem, variações linguísticas, né? Formal e informal. E vocês devem estar lembrados que a linguagem formal é uma linguagem mais rebuscada, dentro das normas da gramática, não permite gírias, ela é bastante impessoal, né? Ela não tem aí muita proximidade com a pessoa, muita intimidade. E isso acontece na carta. Todas essas características da linguagem formal estão na carta formal. Uma carta formal é escrita obedecendo a tudo isso. Olha lá, a carta formal não é pessoal, é mais do mundo do trabalho, das instituições, entidades oficiais, pessoas com maior notoriedade. É uma comunicação de advogado. Por isso, nesse tipo de carta, carta formal, a linguagem é mais cerimoniosa e impessoal, tá bom? E na carta informal, mesma coisa, a gente usa uma linguagem informal. Aqui a gente pode estar falando com mais proximidade, né, com mais intimidade para quem a gente está mandando essa carta, né? Então, olha aqui, ó, a carta informal tem a intenção de dar notícias, contar fatos, revelar sentimentos, fazer pedidos e agradecimentos. Elas são dedicadas a familiares e amigos, então tem uma proximidade maior, uma intimidade maior. O tipo de linguagem é diferente de uma carta formal. Aqui, ó, nessa última aqui, na carta informal, ela vai deixar com que vocês coloquem gírias, né? Também, até o PS, né, que é aquele quando a gente esquece de colocar alguma coisa na carta e a gente quer escrever lá embaixo que a gente esqueceu, a gente coloca o PS. Eu vou mostrar para vocês já já sobre o PS. Aqui, olha, eu trago para vocês um exemplo de carta formal. Aí tá aqui escrito papel timbrado. Eu peguei esse exemplo, né,
E aí tinha essa observação que estava num papel timbrado. E aí coloquei o significado do papel timbrado para vocês. Ó, é uma folha de papel com a identidade visual da empresa. Traz o nome da empresa, ou às vezes o logo, e-mail, site, o endereço, ou às vezes traz isso tudo junto, tá? Então, papel timbrado. Aqui, olha, Porto Velho, 11 de março, tá vendo? O local aqui, ó, a data e o local. Aqui, para quem é a saudação, né? Senhor professor, é a saudação. Depois vem o corpo da carta. Depois vem a despedida, tá vendo? Ó, a despedida e a assinatura de quem escreveu, tá bom? Nós vimos aí mais atrás, né, como é que é o corpo da carta. E aí segue. Exemplo agora de carta informal. Vejam lá, também tem o local e a data, tem a saudação aqui, ó, lá Karine. Aqui o corpo da carta novamente, a despedida, ó, um beijinho muito grande para ti, outro para a Adriana e para os tios. Tem a assinatura e o PS, viu? É o post-scriptum, é o nome disso. É o que é escrito depois. Você esqueceu de colocar alguma coisa aqui no corpo da carta e aí você coloca um PS aqui. Ela colocou assim, ó: quando vieres no Natal, vais assustar-te com a tucha. Está enorme. Foi um PS, alguma coisa que ela deixou de escrever aqui no final da carta. Ela lembrou e colocou o PS. Tá bom? Na carta formal, que é o exemplo anterior, aqui, olha, a gente já não tem PS, tá bom? Continuando, vamos pegar o livro de língua portuguesa, vamos abrir na página 122, que nessa videoaula a gente vai até a 133, ok? Vamos lá, gênero textual, a carta, na página 122. Na página 123, o livro traz algumas perguntas, né, para vocês poderem pensar, né, refletir, que vai começar o assunto. O livro sempre faz isso, faz algumas perguntas quando eles começam um assunto novo. Você já recebeu alguma encomenda que chegou pelo correio? Você já precisou ir ao correio com alguém para enviar uma encomenda? Pelo correio chegam também muitas cartas. Você já recebeu cartas? Conhece alguém que escreve e recebe cartas? Lá na 124, para iniciar, número 1, com os colegas observem a imagem e o texto. Aí a gente está observando a imagem, a gente percebe que é um lobo aqui sentado numa cadeira de balanço, vestido de vovó, e aqui um carteiro, ó, chegando. Observamos, vocês vão ler, né? E depois, olha, que história essa imagem lembra a vocês? Nessa história havia carteiro? Conversem e procurem imaginar o que aconteceu. Então, aqui, olha, é só para iniciar uma conversa, tá? Não é para vocês responderem aqui no livro, não. É só para iniciar uma conversa. Que história nos lembra essa imagem? A história de Chapeuzinho Vermelho, né? Nessa história de Chapeuzinho Vermelho, existia carteiro? Vocês se lembram dessa história? Eu também me lembro. E não havia carteiro, não. Conversem e procurem imaginar o que aconteceu. Então, no número 2, olhem o envelope e descubram por que o carteiro se assustou. Olha, o carteiro recebeu um envelope para entregar e estava assim, ó: Ilustríssimo senhor Lobo Mau, casa da vovozinha, estrada do moinho. Ele se assustou, com certeza, porque estava endereçado, né, para o lobo mau. Esse aqui, ó, ILMO, é uma abreviatura da palavra ilustríssimo. É uma forma de tratamento, tá? Cerimonioso para pessoas muito importantes, né? Então a gente coloca ilustríssimo e a abreviação é ILMO.
Dá para imaginar um lobo e um cachorro recebendo ou enviando cartas? O que poderia ter acontecido para essas cartas terem sido escritas? A primeira carta que você vai ler nesta unidade foi escrita para alguém um pouco estranho. Quem será? Vamos ler a carta e descobrir. Então, a primeira leitura é uma carta escrita para o senhor Lobo Mau. Aqui, ó, Senhor Lobo Mau, tá? Então vocês vão ler aqui a carta, né? Para quem foi escrita, que eu já falei para vocês que foi para o lobo, foi escrita para o lobo, e aí vocês vão ler todinha aí e vão entender. Aí vem a parte da interpretação. Para fazer a interpretação, para responder, vocês têm que ler a carta na página anterior, tá bom? Então, a número 1. Edviges adviges é um advogado ou uma advogada. Geralmente, os advogados defendem causas de seus clientes. Quem são os clientes de Edviges? Aí, só lendo a carta para vocês poderem responder aqui, tá? Número 2. No início da carta são utilizadas as expressões prezado senhor Lobo e vossa senhoria. O que essas expressões trazem para o sentido da carta? Assinale as alternativas, tá vendo? Ó, as está no plural, então tem mais de uma alternativa correta, tá bom? Então vocês vão ler aqui por que foi utilizada essas expressões, prezado senhor Lobo e vossa senhoria. Número 3. Qual é o abuso que Chapeuzinho Vermelho quer que acabe? Lendo lá a carta, vocês vão descobrir. Número 4. Por que o advogado ou advogada diz que não adianta bufar nem soprar? Número 5. Releia este trecho da carta observando as expressões destacadas. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, dela, aí ele coloca entre parênteses, dela, e usa as suas roupas da avó dela, sem a sua permissão, idem. Então ele quer saber por que o advogado, na hora de escrever a carta para o lobo, ele coloca esse dela, da avó dela e idem entre parênteses, tá bom? Número 6. Releia o trecho da carta em que o advogado faz uma ameaça ao lobo caso ele não atenda ao pedido de Chapeuzinho. Informamos a Vossa Senhoria que se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Quem você acha que são esses personagens? E, em sua opinião, para que eles seriam chamados? Número 7, releia. Aqui, ó, cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os Três Porquinhos e Companhia, CIA, é a abreviatura de Companhia Limitada, LTDA é limitada, abreviatura de limitada, estão firmemente, decididas a processá-lo por perdas e danos. Então, aqui uma pergunta, letra A. A palavra companhia, CIA, é uma abreviatura da palavra companhia e LTDA é a abreviatura de limitada. Essas palavras são usadas por empresas, né? O que indica isso junto do nome Os Três Porquinhos? Lendo a carta, vocês vão entender por que tem companhia e limitada lá com o nome dos Três Porquinhos, tá bom? Aí vocês vão marcar aqui com X a alternativa correta. Na letra B, na carta é afirmado que os Três Porquinhos vão processar o lobo por perdas e danos. Assinale a alternativa que pode explicar a expressão destacada. O que é por perdas e danos? São coisas que foram perdidas durante a história original? São prejuízos causados pelo lobo aos Três Porquinhos? Ou tudo que foi quebrado pelo lobo? Leiam a carta e procurem a opção correta. Letra C. O que os Três Porquinhos esperam ao processar o lobo? E letra D. Os Três Porquinhos recusaram uma oferta do lobo. Que oferta foi essa?
Aqui agora nós temos uma segunda carta. A carta que você vai ler é de um cachorro chamado Sam para sua dona Gertrudes Leroy. Ela enviou Sam para uma escola de obediência. Qual será o motivo que a levou a tomar essa atitude? Então aqui, ó, tem uma imagem do Sam, tá vendo? Escrevendo aí a carta, sentado numa mesa. Observe bastante essa imagem, porque aqui na interpretação vai pedir algumas coisas aí, algumas respostas de acordo com essa observação de vocês, tá bom? Leiam aí a carta, né, do Sam para a senhora Leroy e depois que vocês lerem, vocês vão fazer a interpretação. Aqui, a primeira é uma atividade oral e escrita, essa número 1. Vocês não vão responder no livro, eu vou colocar isso aqui em estudo dirigido, mas não essa semana, tá? Na semana que vem eu vou disponibilizar isso aqui, essas perguntas em estudo dirigido, numa folhinha direitinho para vocês poderem digitar lá. Vou colocar em Word para vocês poderem ter acesso aí à digitação e estar enviando para gente, tá bom? Então não vão fazer essa. A número 2, que motivo teria levado Sam a escrever essa carta para a senhora Leroy? Depois, na próxima página, tem aqui, ó, PS, significa post-scriptum, isto é, o que foi escrito depois. É usado para acrescentar alguma coisa que se tenha esquecido de dizer no corpo do texto ou para destacar algo e chamar a atenção do leitor. Eu já tinha dito isso para vocês, né, antes, no comecinho dessa aula, e aqui está o livro, né, falando novamente. Então, na letra A, em sua opinião, por que Sam escreveu PS? Vocês vão descobrir lendo a carta de Sam. Letra B. Identifique na imagem algo que confirme a ideia de fuga de Sam. Ele disse que ele estava com ideia de fugir. Ele disse no PS, tá, gente? Eu tô dando aqui uma dica, hein? Ele disse no PS que ele estava com intenção de fugir lá da escola de obediência, tá? Só que na imagem, lembra que eu falei para vocês prestarem atenção na imagem do Sam? Lá na imagem, ele deixa claro que realmente ele estava pensando em fuga. Tem alguma coisa naquela imagem que está dizendo isso pra gente, tá bom? Então vocês vão colocar aí na letra B. Na letra C, analisando a imagem e o que está destacado no trecho passou-me, você acha que a intenção de Sam é realmente fugir? Aqui a resposta é de vocês. Vocês vão dizer o que vocês acham. Sam realmente estava querendo fugir? Aqui embaixo vem comparando as cartas. Aqui, ó, número 1, as comunicações escritas geralmente têm alguns dados em comum. Observe. Saudação ao destinatário, corpo do texto, despedida e assinatura e o PS. Eu até falei para vocês que quando a carta é formal, ela não admite o PS, tá bom? Só na carta informal. Na letra A, na carta ao lobo, na página 125, localize o que se pede. Vocês vão lá de novo na página 125, na cartinha que foi para o lobo, vai colocar aí a saudação e o destinatário, vai colocar a despedida ao lobo e na letra B, em qual das duas cartas a saudação e o destinatário revelam mais intimidade, mais afetividade, tá bom? Número 2, vamos continuar comparando as duas cartas. Eu tenho aqui várias expressões, estão vendo? Vários itens, aqui essas bolinhas aqui roxas. Agora copie em cada coluna as expressões que correspondem à carta, a cada carta. A carta ao Senhor Lobo e a carta ao Senhor Leroy. Lendo as duas cartas, vocês vão saber colocar isso aqui no quadro certinho, com certeza, tá bom? E vão colocando aqui. Letra B. Qual é a característica comum às duas cartas? Vocês leram as duas cartas e aí vocês vão saber responder aqui uma característica que vocês viram que é comum às duas cartas, ok?
Ok, gente? A gente termina por aqui. Saudades de todos vocês. Até a nossa próxima videoaula, tá? Fiquem com Deus. Um beijo, saudades, muita saudade. Tchau!